Tá bom, obrigado, mãe. Talvez aí capaz, hein? Amém. Não, com certeza, mãe. Tá bom, não a minha. Tá bom. Minha mãe manda saudade também. Tá bom, pode deixar. Eu falo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo a todos, e a minha mãe também mandou saudar todos vocês com a paz de Cristo. Então, em nome da minha mãe, eu desejo também a paz para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Levante-se Deus, o canal que tem como objetivo anunciar a boa nova de Cristo através da meditação e da partilha do Evangelho. Ide e anunciai, é o que diz a palavra de Deus. Se é a primeira vez que você acessa esse canal, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Então, todos os domingos é a partilha do Evangelho e todos os sábados é a oração do Santo Terço. Então, todo sábado é o dia oracional. Por favor, prestem atenção no que eu vou falar, porque a meditação desse evangelho, ela é um alerta para que você não caia em um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíam para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes diziam: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Muito bem, eu vou dividir essa partilha em duas partes. Eu vou começar por essa parte final, né, que é quando Jesus ele está falando para as multidões com relação à sua mãe e aos seus irmãos, aqui muitas aspas, porque não são os irmãos de Jesus e sim primos. Eu vou falar sobre isso, sobre a família de Jesus, e depois eu vou voltar na primeira parte ali, que é a parte principal desse vídeo, que é sobre o pecado contra o Espírito Santo. Por mais que na tradução e na linguagem aqui se refiram a irmãos de Jesus, Jesus não teve irmãos. Naquela época, no judaísmo, a palavra que significa irmão também poderia ser referida a primos. Tanto é que na Sagrada Escritura você vê menção a irmãos de Jesus, mas você não vê nenhuma menção que Maria teve outros filhos além de Jesus. Você pode ver isso quando Maria leva Jesus para passar pela circuncisão e também quando Maria leva ele ao templo lá, que ele já está crescendo, que é quando ele fica perdido entre os doutores da lei. Se Jesus tivesse outros irmãos, esses irmãos seriam mencionados no Evangelho de São Lucas. Mas eles não são mencionados porque simplesmente Jesus não teve outros irmãos, e sim primos. Você pode ter essa conclusão com relação a Tiago, por exemplo. Tem um Tiago que ele é dito como irmão de Jesus. E depois, mais pra frente, a gente vai descobrir que esse Tiago, ele é um apóstolo. Só que esse Tiago, ele é filho de Maria de Cleofas. Ou seja, esse Tiago é primo de Jesus. Eu não vou entrar muito eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas é só para deixar claro. Mas qual que é a ideia aqui desse trecho do Evangelho? Algumas pessoas falam que Jesus, ele desrespeitou Maria, ele pegou e deixou Maria de lado. Nossa, que essa não é minha mãe, ou coisa assim. Sendo que isso é uma grande mentira. Primeiro, que Jesus ele não ia contra o mandamento. Claro que ele ia honrar o seu pai e principalmente honrar a sua mãe. O que Jesus faz aqui é expandir a sua própria família. Ou seja, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. De modo que todo aquele que ouve e aceita a palavra de Deus é irmão de Jesus. E todo aquele que tem Maria como exemplo, tem ela como mãe. Porque Maria é o exemplo de serva fiel. O que Maria fala quando o anjo Gabriel aparece para ela? Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Então, ela age exatamente como Jesus explica para os seus ali. Ou seja, Jesus aponta para ela como um exemplo de serva fiel. E isso vai ser concluído na cruz, quando Jesus aponta para o Filho amado e diz: eis aí a tua mãe, apontando para ela como um exemplo de santidade, como um exemplo de serva fiel. Por isso que nós católicos nós temos esta devoção, nós temos esse carinho pela Virgem Maria, porque ela é um exemplo de serva fiel. O seu exemplo nos leva para Cristo. Então essa ideia de que, de alguma maneira, a devoção à Virgem Maria, ela substitui a autoridade de Deus, ela substitui a autoridade de Cristo, é uma grande mentira. A verdade é que, quando nós reconhecemos algum santo, ou quando nós reconhecemos principalmente Maria, nós estamos exaltando aquele que dá autoridade para esses santos, que é Deus. O nome que está sendo exaltado ali é o de Deus, porque é Deus que opera milagres por meio da Virgem Maria, é Deus que opera milagres por meio dos seus santos e é Deus que opera milagres por meio dos seus anjos. Então perceba que não se trata de outros deuses como algumas pessoas vão achar. Ah, nossa, porque tem imagem de santo é porque tá adorando imagem. Não! Imagem sacra é diferente de ídolo. Isso que tem que ficar muito claro. Se não tivesse distinção, Salomão não colocaria várias imagens de querubins de ouro ali no templo.
Se você duvida disso, é só você ler 1 Reis, capítulo 6, que é a revelação que Deus dá para Ezequiel. Deus revela para Ezequiel como que vai ser o templo. E Deus mostra que vai ter imagens de querubins de ouro. Imagens não são pequenas não, nem imagem pequena não, imagem de 5 metros. Leiam essas passagens, pelo amor de Deus, vou deixar aqui para vocês verem. Então, imagens sacras são diferentes de ídolos, porque a imagem sacra, ela te leva a contemplar Deus, enquanto um ídolo faz daquela imagem um Deus. Por isso que idolatria é condenada na Bíblia. Entendeu? Porque idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. E um santo não substitui o lugar de Deus. Pelo contrário, ele exalta o poder de Deus. Porque ele mostra que é Deus que opera milagres por meio daquele santo. É Deus que tornou aquele santo santo. Entende? Então, é dentro dessa temática que eu quero entrar agora, na primeira parte da leitura desse evangelho, que é o seguinte, que é o ponto principal aqui que eu quero conversar com vocês. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que exatamente era o pecado contra o Espírito Santo. Em uma primeira interpretação, você entende que é você negar a ação do Espírito Santo. É você dizer que o Espírito Santo não existe. É você dizer que o Espírito Santo, de alguma forma, não é real. Mas a questão é muito mais séria do que essa. Esse evangelho de São Marcos, ele mostra com muita clareza que pecar contra o Espírito Santo é você associar a ação do Espírito Santo a uma ação maligna. Aqui, ó, os versículos 29 e 30. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado por um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, os fariseus estavam associando a ação do Espírito Santo à ação de Satanás aqui. E isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você associar uma coisa que é sagrada, você associar a ação do Espírito Santo a algo maligno. Isso é muito perigoso. E por que eu estou querendo escancarar essa verdade aqui? Porque existem alguns irmãos que correm o perigo gravíssimo de estarem pecando contra o Espírito Santo, uma vez que associam a ação do Espírito Santo na Igreja Católica a uma ação demoníaca. Você falar que um milagre que é feito por meio de um santo é a ação do demônio, é o mesmo que esses fariseus estão falando aqui, porque você está falando que a ação do Espírito Santo por meio daquele santo é uma ação maligna. Isso é perigosíssimo. Quando eu fui ontem ler esse evangelho para poder me preparar para fazer essa partilha aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma polêmica de um pastor chamado Pastor Augusto Nicodemos, que ele associou os milagres que aconteceram a Nossa Senhora de Guadalupe a uma ação do demônio. Ele fala isso abertamente. Gente, isso é perigosíssimo. O milagre de Guadalupe converteu milhões. Eu não estou falando de dezenas, eu não estou falando de centenas, eu não estou falando de milhares. Milhões de pessoas para o cristianismo, principalmente povos indígenas daquela região. E isso atrai cristãos do mundo inteiro até hoje. É um milagre extraordinário. Todas as aparições de Nossa Senhora, ou milagres que envolvem santos, são a ação do Espírito Santo, porque milhares de conversões acontecem. Pessoas que erguem igrejas que vão se converter ao cristianismo, que saem do paganismo. Isso é ação do Espírito Santo. E não da mesma maneira que Jesus vai falar que não faz nenhum sentido um demônio expulsar outro, também não faz nenhum sentido um demônio conduzir para Deus. Não faz sentido, porque o demônio ele vai fazer o contrário. Ele vai tirar do rebanho, não vai levar para ele. Por exemplo, se um evangélico ele não concorda com a doutrina católica, é uma coisa. Agora, você associar a doutrina católica de alguma forma à ação do demônio, gente, isso é grave. A gente está falando de um pecado que nem a confissão, que nem Cristo perdoa. Então a gente precisa ter esse carinho, a gente precisa ter esse respeito, a gente precisa ter essa compreensão. Pelo amor de Deus,
compartilhem isso com o máximo de pessoas possíveis, tá? Esse vídeo aqui não é com o objetivo de, nossa, o Davidson tá querendo mais inscrito, o Davidson tá querendo mais visualização. Não, eu tô falando isso de coração para todos aqueles que pensam que a ação de santos, que a ação da Igreja Católica é uma ação demoníaca. Porque isso é perigosíssimo, eu tô falando da sua salvação. Tanto a Igreja Evangélica quanto a Igreja Católica professam a fé no único e verdadeiro Deus. E aqueles que professam essa fé são instrumentos do Espírito Santo. Quantos milagres não aconteceram em Igreja Evangélica? Então, pelo amor de Deus, porque é o cristianismo que está sendo expandido. Pessoas estão sendo convertidas. Entenda isso. É necessário que nós tenhamos essa compreensão. É necessário que nós tenhamos esse discernimento. É muito grave isso. Porque isso é a sua salvação. E se você crê na salvação em Deus, por favor, aceite a ação do Espírito Santo. Respeite. Louve a graça do Espírito Santo agindo em prol do cristianismo. Louvado seja a intercessão dos santos, louvado seja a ação do Espírito Santo, louvado seja a ação dos anjos, louvado seja a graça de Deus que se manifesta de diversas formas para que você alcance a salvação. Por isso, rezemos mais uma vez: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os nossos inimigos e que fujam de nossa face todos os que nos odeiam. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo a todos. Obrigado por você acompanhar este canal. Obrigado por você rezar o Santo Terço. Obrigado por você estar escutando esta palavra. Que isso sirva de consolo para você. Que essa palavra seja libertadora para você. Para que você creia na ação poderosa do Espírito Santo.